Boa noite, meus amigos, meus irmãos queridos da Igreja Batista da Freguesia. Boa noite para você que nos assiste aí de casa, acompanhando as programações da Igreja Batista da Freguesia na Ilha do Governador. Sejam todas as famílias ricamente abençoadas. Muito bem, estamos hoje aqui no nosso Oração e Ação Estudo Bíblico. Primeiro, quero lembrar que esse fim de semana passado foi tão bom, tivemos a nossa caminhada de oração pela Freguesia e Bananal, foi uma bênção, tomamos café da manhã juntos depois na igreja, oramos por todos os habitantes daquele lugar, aliás, os habitantes da Freguesia, Bananal e também dos quartéis que ficam ali, montam mais de 24 mil pessoas, mais de 24 mil pessoas. Um grupo maravilhoso mesmo. No domingo tivemos o nosso culto do Oração e Ação de Graças, culto de ação de graças, foi muito bom. Tivemos ali a celebração da Ceia do Senhor. Depois, com um grupo muito representativo, fomos para a frente da igreja e tiramos uma fotografia oficial da igreja com o nosso templo ali já reformado, recém-reformado. Foi lindo. Por favor, pense que você pode participar de todas essas atividades, você é muito bem-vindo. Venha, vamos cultuar o Senhor juntos, vamos empreender o cumprimento da missão, o ID de Jesus Cristo sobre nós, Igreja Batista da Freguesia. Quero lembrar a vocês daqueles pelos quais nós estamos orando no dia de hoje. A nossa programação não é à toa, se chama Oração e Ação. Vamos estar orando pelos aniversariantes: Patrícia, Suzy, Edson Carrielo, Lucas Belan, Lúcia Lima, Janice Cunha, Alexander, lá nos Estados Unidos. Alexander fazendo aniversário por esse tempo também, fazendo aniversário aqueles que estão fazendo aniversário de casamento também, a Deise, o esposo, fazendo aniversário. Oramos pelos enfermos: Rejane Marilac, Rosa, Jorge Lima, pastor Ismael de Queimados, orando pelo Dejair também, que é o genro da Denise, orando também por uma jovem chamada Gabriela. Ela tomou uma queda muito grave, ela é bisneta da irmã Zilda, da Igreja Batista do Tauá, e pediu que orássemos pela sua bisneta, Gabriela. Vamos lembrar de orar pelo nosso Brasil, orar pelos líderes do nosso país, pelos nossos governantes, pelos profissionais de saúde também, pelos pastores e missionários. E você pode e deve participar das obras sociais da Igreja Batista da Freguesia da Ilha. Se Deus tocar o seu coração e você sentir alegria em ajudar a outros, em dedicar um pouco do seu tempo, dos seus bens para isso, nós distribuímos cestas básicas para famílias necessitadas, nós distribuímos leite, caixas de leite, caixinhas de leite para uma organização que é o Lar Batista do Idoso. Lá há muitos idosos e nós enviamos quantidade de leite todos os meses para eles. E também fazemos doações para uma instituição, a Chácara dos Profetas, que cuida de homens que estão lutando para abandonar a dependência química. Você pode cooperar. Uma cesta de alimentação tem o valor de R$ 57. Você terá aí no seu vídeo os dados bancários da nossa igreja. Você pode e deve participar. Ok? Vamos então orar, pedir a Deus bênção sobre essa nossa programação de hoje, e nós estaremos hoje dando continuidade ao estudo bíblico do livro de Gênesis. Estamos no capítulo 8. Hoje nós vamos estar vendo a partir do versículo 20 do capítulo 8 de Gênesis. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Suplico a tua unção sobre nós para ministrar esse estudo, unção sobre os teus filhos queridos que estão nos assistindo, para que eles tenham o discernimento que vem de ti. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok? Pegou sua Bíblia? Pegue aí sua Bíblia, seu smartphone. Nós vamos estar aqui agora lendo o texto bíblico. Lembre que no nosso último estudo, quarta-feira passada, nós vimos finalmente
as águas do dilúvio baixando e a família de Noé, os animais que estavam na arca saíram, saíram. E agora, tendo saído os animais, tendo saído a família de Noé, o que vai acontecer? É isso que nós vamos ver hoje. Ok? Então, Gênesis 8, a partir do versículo 20. Diz o texto assim: Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando animais limpos e aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Continuando no capítulo 9, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o que requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos, e multiplicai-vos, povoai a terra, e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves do céu, como os animais domésticos, animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Texto muito rico, muito interessante. Nós vamos destacar aqui alguns pontos principais. Lembro que a proposta desse estudo não é de uma teologia profunda e rebuscada, mas apenas uma forma de você compreender melhor o texto e poder extrair todo o ensinamento que Deus tem para você, para melhor compreensão do texto, ok? Então vamos lá, começando ali de
Gênesis 8:20. Diz o texto: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Interessante observar que essa é a primeira vez no texto bíblico que será mostrado o levantamento de um altar. Será utilizada a expressão altar. Nós tivemos lá em textos anteriores, no último versículo do capítulo 4, um momento em que há culto, né? Aquilo ali ficou claro. Veja lá, volte um pouquinho, capítulo 4, versículo 26, falando do nascimento de Sete ali com relação a Adão. Então diz: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ali nós temos um momento de um certo despertamento do culto público, né? A Jeová, culto religioso. Mas falando em altar, aqui no capítulo 8, versículo 20, nós temos a primeira referência a altar. O versículo 21 vai nos mostrar então. Mas antes de ir para o 21, lembrando dessa situação, porque ela é importante. Interessante, cumpriu-se ali toda a promessa do Senhor sobre Noé, o dilúvio, o salvamento milagroso de todos eles, de Noé, dos seus filhos e noras, dos animais. E a primeira atitude de Noé foi erguer um altar e cultuar a Deus. Ali fazer holocausto. Você vê que ele já havia providenciado animais. Lembra que quando Deus falou a ele que colocasse animais dentro da arca, alguns tipos de animais foram postos em maior número, né? E agora eles estão aqui se prestando para o holocausto. Levantar altares é algo que nós devemos fazer em toda a nossa vida. Nossa vida deve ser marcada em todas as suas fases por altares, ainda que simbólicos, altares a Deus, gratidão a Deus, né? Reconhecimento da divindade, reconhecimento da adoração a Deus. O versículo 21, então, aqui vai continuando e diz: o Senhor aspirou o suave cheiro, disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Nós tivemos no início de Gênesis 3,17, por causa da maldade do homem, a maldição de Deus sobre a terra. Dá uma caminhada comigo lá. Gênesis 3,17, nós temos aqui o texto dizendo... é isso aqui mesmo. Gênesis 3,17. Pode ser que eu tenha anotado errado. Não, está aqui. Ok, isso mesmo. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Houve ali uma maldição sobre a terra. Agora Deus declara: olha, eu nunca mais vou amaldiçoar a terra. E diz assim: porque é mau o desígnio íntimo do homem, né? Na realidade, o homem não reunia em si mesmo a capacidade de, ainda que Deus tenha providenciado aqui um reinício da história da raça humana, como havia feito com Adão. A história da raça humana se iniciou em Adão, agora voltamos à estaca zero. Ainda que Noé fosse declarado como um homem que andava com Deus, um homem reto, um homem justo, o Senhor sabia muito bem
da incapacidade de Noé de não pecar. Só Jesus não pecou, não é? Só Jesus não pecou. Então, ele diz, olha, eu não vou amaldiçoar mais a terra. Não vou mais. Como quem dissesse assim, eu sei que vocês, por mais que se esforcem, vocês vão pecar. Não tem jeito, né? Então, a questão ali nunca foi e nunca será o merecimento do homem. Mas aqui Deus, já nesse início, manifesta a sua graça. Eu não vou mais amaldiçoar a terra baseado no mérito humano, porque esse mérito integral não existe. Mas pela graça, vocês não terão mais a terra amaldiçoada. O versículo 22 diz, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. A humanidade segue, a terra segue em direção ao Messias e a graça de Deus já vai se manifestando. Eu quero convidar você a dar uma adiantada, deixa a fitinha aí marcada, marcando esse ponto aqui da impossibilidade, da impecabilidade do homem e da necessidade da graça de Deus para que a história da humanidade tivesse continuidade desde aqui. Abra comigo Romanos 8, 20 e 22, ali tem 2 versículos, muitas vezes a gente passa por cima deles. Romanos 8, 20 a 22, 2 ou 3 versículos, vai lá. Romanos 8, a partir do versículo 20. Achou? Você está melhor que eu. Romanos 8. Vamos lá? 20 a 22, que nos diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. A criação, ali naquele momento do dilúvio, sofreu um grande baque, um baque integral, né? Um baque integral. E agora Deus promete, isso não vai acontecer de novo. Ainda que a criação, que toda a terra gema debaixo da herança do pecado humano, não haveria mais uma destruição neste nível, né? Neste nível, nesta grandeza. Vamos lá para o capítulo 9 agora, continuando, né? Continuando, e o texto diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aqui inicia-se uma aliança. Há um termo para essa aliança feita entre Deus e Noé, que é o pacto noaico. Olha que nome interessante, é o pacto noaico. O pacto com Noé, o pacto feito com Deus para com Noé. E é muito interessante que aqui vai se mostrando o início desta aliança de Deus com a humanidade, com a vida na terra, iniciando-se aqui. É interessante observar também que em Gênesis 1, 28 e 29, quando iniciava-se ali a raça humana, né? Deus falou algumas coisas para Adão. Gênesis 1, 28 e 29, veja aqui comigo. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre peixes, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Preste atenção nessa frase final: isso vos será por mantimento. Então, uma série de orientações de Deus a Adão
no início da história aqui da criação, e determina, olha, vocês serão alimentados pelas ervas, e vai dizer aqui no versículo 30 que todos os animais da terra e a todas as aves do céu e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento, e assim o fez. Toda a indicação aqui de que toda a criação se alimentava da erva verde, não é? Agora voltamos aqui para este recomeço com Noé e sua família e os animais que estiveram dentro da arca. E então Deus fala algo muito semelhante ao que foi dito a Adão, porque é a figura do recomeço, é a figura do pacto noaico aqui, né? Então, capítulo 9, versículo 1, abençoou Deus a Noé, a seus filhos, lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Né? Ok. Agora, veja o que é dito logo depois. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra. Se enquanto se processava o crescimento dos animais, da raça humana lá com Adão, e havia um clima de muita doçura entre os animais, entre a gestão de Adão sobre aqueles animais, agora há uma dentro do pacto noaico, há uma situação nova. O versículo 2 diz que pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu, e tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Mas agora os animais têm medo. Os animais agora têm uma relação diferenciada com o homem. Né? Lembre que quando aquela primeira situação ocorreu com Adão, o pecado ainda não havia entrado no mundo, não tinha havido ainda derramamento de sangue, mas agora os animais teriam medo. Versículo 3 diz: tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Tudo indica que agora começa uma nova história, há uma permissão para se comer carne, para a alimentação de um ser vivo de outro ser vivo. Diferente, há uma permissão para que se coma a carne de um outro animal, que os homens comam a carne dos animais e que os animais também se alimentem uns dos outros, diferente, há uma permissão aqui. O versículo 4 diz: carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comerás. Lembra que lá na criação, com Adão, eles poderiam comer toda a erva verde, eles estavam dominando todos os animais, cresçam e se multipliquem, mas havia uma interdição. Olha, a árvore do bem e do mal, essa você não toca. Aqui também temos a figura de uma interdição que acontece aqui, olha, no versículo 4, carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. A figura do sangue está intimamente ligada aqui à figura da vida. Ou seja, você não comerá um animal com sangue, porque comer um animal com sangue significava comer esse animal com vida. Interdição. Há aqui uma permissão e uma interdição. Versículo 5 vai dizer assim: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Nós não temos aqui ainda a figura
dos mandamentos. Isso viria muito mais tarde, no tempo de Moisés, né? Aquelas orientações todas sobre a lei. Isso nós estamos aqui nos primórdios, no início, né? Mas já há aqui uma determinação muito clara contra o assassinato, e já com as consequências quando fosse derramado o sangue de outrem, até mesmo com relação a animais que porventura atacassem e matassem o homem, seriam mortos também, deveriam ser mortos também. Se um homem atacasse e matasse o outro homem, esse homem seria morto também. A relação entre pecado e castigo já vai se delineando aqui, e a figura do sangue como representação da vida está claramente posta já aqui nesse ponto. Está se formando a base, né? A base da lei, a base da lei. Versículo 7, mas sede fecundos, e multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela, disse também Deus a Noé. Eu quero convidar você a ver comigo Hebreus 4, versículos 15 e 16. Vamos lá para o fim da Bíblia. Hebreus 4, 15 e 16. Vamos lá? Hebreus 4. Achou aí? Hebreus 4, 15 e 16. Veja bem aqui, olha que interessante. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E aqui ele vai deixando claro que só Jesus foi alguém sem pecado. E aí diz no 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Tudo isso, por que eu estou lembrando isso? Porque talvez alguém pensasse, poxa, mas Deus está recomeçando a raça humana, agora sobre Noé, né? Sobre Noé e tantas questões, tantos impedimentos. Mas a questão, querido, nós temos que lembrar do seguinte: começar aqui a recomeçar a raça humana sobre a figura de Noé significa recomeçar a raça humana sobre a figura de um pecador, ainda que andasse com Deus, ainda que um homem correto, alguém que tinha na sua história o pecado original. Então, a figura e a necessidade de apontar para o Messias, apontar para o Jesus, este sim, completamente sem pecado, ela se mostra extremamente importante. Há que haver o pacto noaico, há que haver um pacto de graça, da graça, para com o homem, para que essa história pudesse continuar, fosse possível. Não é? Então, agora, versículo 8, diz também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, ou seja, com a sua descendência até o fim, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Versículo 11, estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações, para sempre. E aí no versículo 13 vai dizer, porém nas nuvens o meu arco será por sinal de aliança entre mim
e a terra. O arco-íris aí como sinal da aliança de Deus com o homem, com toda a sua criação, para daí para frente isso significar que não haveria mais a destruição da raça humana ou da natureza ou de todos aqueles que vivem por uma grande chuva, por um dilúvio. Interessante observar que os pactos de Deus com o homem se mostram sempre com um sinal marcante, né? Só lembrando o pacto abraâmico, ele tem como sinal a circuncisão. O pacto de Cristo conosco tem a figura do pão e do vinho, né? Representando o sangue e o corpo de Cristo. Então aqui o Senhor nos fala do pacto, que nos lembra, e a Ele sempre deste pacto, desta aliança feita conosco. Alguém poderá dizer, mas então aí começou a surgir, se viu pela primeira vez o arco-íris? Eu diria para você que provavelmente não. O arco-íris é um fenômeno físico, né? E certamente ele já teria aparecido muitas vezes, mas a partir dali o arco-íris ganha significância nesse sentido, né? Ele ganha significância da mesma maneira que antes da morte de Cristo na cruz e da Santa Ceia, quando ele institui aquele momento ali, antes disso já havia pão e já havia sangue, já havia vinho, né? Já havia. Então, mas é que a partir dali ganha uma significação. A partir daqui ganha significação a figura, a presença do arco-íris. Versículo 14, sucederá que quando eu trouxer nuvem sobre a terra e nela aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre toda a terra. O Senhor faz uma promessa, eu vou me lembrar sempre. E fica a pergunta, você se lembra? Você se lembrará sempre de Deus? Você se lembrará sempre da graça e da misericórdia de Deus, representadas na figura do arco-íris que se forma após as tempestades? Aqui o Senhor manifesta a sua graça com relação à raça humana, à própria criação, ainda que ele saiba que o mau desígnio íntimo do homem existe desde a sua humanidade. Ele assume o compromisso de nunca mais ferir todo o vivente. O Senhor é gracioso. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade a partir do versículo 20 do capítulo 9, quando Noé pronuncia bênção e maldição. Então, estejamos prontos para estudar este texto eletrizante de Gênesis a partir de Gênesis 9:20. Vamos orar por aqueles motivos que apresentamos no início da nossa programação de hoje. Vamos pedir a Deus que nos abençoe e que faça morar na nossa mente, no nosso coração, o ensinamento da sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e bondade. Senhor, muito obrigado pela vida desses queridos que estão acompanhando esse estudo, Senhor, que eles possam ser ricamente abençoados. Lembrando, Senhor, que o pacto de Deus, que as alianças de Deus são gestos de bondade, de graça do Pai para com eles, Senhor. A aliança é com eles, é comigo, é conosco, pela tua graça e bondade. Senhor Deus, abençoa os aniversariantes desse tempo, também os aniversariantes de casamento, abençoa as famílias e os casamentos. Senhor Deus, abençoa aqueles que estão enfermos, que eles possam ser
curados, alivia a dor de cada um deles. Pai, tem misericórdia. Senhor Deus, abençoa o Brasil, salva o Brasil, transforma o Brasil, abençoa os governantes do nosso país. Senhor, eu te suplico que os maus possam ser transformados e repreendidos e os bons possam ser encorajados, guardados. A eles seja dada, Senhor, a eles sejam dadas as tuas maiores bênçãos, a bênção da sabedoria, da coragem, da submissão à tua vontade. Senhor Deus, muito obrigado ainda pela vida dos pastores, pela vida dos missionários. Guarda o Senhor, guarda os valorosos profissionais de saúde, Pai. Guarda-nos, Senhor, guarda as nossas famílias, eu te peço. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Muito bom estar aqui. E nós estaremos nesta quinta-feira com o Oração e Ação Jovem. Essa quinta-feira é dia de oração e ação jovem. Você pode sintonizar aí no YouTube na quinta-feira, às 19h30, e certamente os nossos jovens estarão trazendo uma mensagem para o seu coração. Nos vemos lá.